Estamos iniciamos no último domingo o livro O Senhor do Impossível. É um livro já esgotado, você pode baixar no seu celular, imprimir, ler no seu computador. O QR Code está ali, do lado da mesa de som. Você, ao ler o QR Code, você vai ter o livro completo. E hoje nós estamos na segunda aula e vamos falar sobre Jacó, né? É uma figura, eu diria, excepcional da palavra de Deus. Quando a gente fala excepcional, a gente não sabe se é pro bem ou pro mal, né? Porque ele era uma pessoa assim que mudava muito, migrava muito. Hoje a gente ia falar que ele era quase um bipolar, mas ele é uma figura bíblica notável e um dos patriarcas de Israel. E nós vamos falar sobre essa característica de Jacó, o lutador obstinado. Na verdade, essa é a frase do livro, todos nós carecemos dela com desespero. É aquela grande necessidade de todos nós. Nascemos por causa dela e não há alegria que dure sem ela. Ela é para a alma o que o oxigênio é para os pulmões e a proteína para o corpo. Ela é a única fonte de segurança espiritual e saúde psicológica, a base da confiança e da autoestima. Com ela nos tornamos livres e atraentes. Sem ela somos tímidos e obstinados. Ela é o que as pessoas mais esperam de nós, porém, não a podemos dar enquanto não a recebemos. Quando não a recebemos de nossos pais, por lhes ter sido negada, despendemos o resto de nossas vidas a exigi-la ou tentando merecê-la. Contudo, nenhum ser humano pode satisfazer ao nosso ardente desejo por ela. Ela é o bem mais precioso da vida. Quem é ela? Quem vocês acham que é ela? Alguma sugestão? Né? Quer? A fé? Boa sugestão. A graça? Quem mais? Ela é a bênção. Que é esse bem tão ansiado, esse poder dinâmico, a bênção? Cada um de nós necessita ser abençoado, sentir-se abençoado e, por sua vez, se tornar um comunicador de bênçãos. Eu não sei se você tinha aquele costume de pedir a bênção dos seus pais e dos seus avós. Quem tinha? No Nordeste é bem... No interior é mais, né? Lá em São Paulo, eu não fui acostumado a isso. Eu achava que era coisa de católico, sem nenhuma restrição aos católicos, mas eu achava assim, não preciso, né? Eu via os meus amigos da escola fazendo isso e na minha cabeça era coisa assim que não era para mim. E aí uma vez eu fui com um amiguinho na casa da avó dele, não sei porquê, e ele chegou lá e falou, benção, avó. Não é nem benção, né? Benção, avó. Aí ela falou assim, Deus abençoe meu filho. E ele me cutucou e falou, você não vai pedir a bênção, não? E eu fiquei sem entender. Falei, mas por que eu ia pedir a bênção? Mas a bênção é algo que hoje é engraçado, eu abençoo todo mundo. A pessoa me liga, a minha esposa disse que eu tenho uma paciência para algumas coisas inexplicáveis. Por exemplo, telemarketing. A pessoa me liga, eu atendo, está escrito, pode ser um spam, eu atendo. Ouço tudo que a pessoa tem para falar, converso com ela no final e depois eu ainda falo assim, Deus abençoe. Eu sei que você está trabalhando, Deus abençoe. Então, foi uma coisa que depois, com o tempo, acabou sendo, assim, uma prática tão preciosa.
Porque você quebra a rotina, a dinâmica do dia, quando você para e abençoa uma pessoa. Eu chego lá no mercado e a caixa fala assim, próximo, eu entro, seguro na mão dela e falo assim, tudo bem, como você está? Aí ela para, fica em pânico. Aí ela sorri, eu estou bem, e o senhor? Eu falo assim, eu estou bem, Deus abençoe. Ela não me dá desconto, mas, já muda completamente a postura, o relacionamento, vou até falar assim, a espiritualidade do momento é transformada. Então, a bênção é algo que é precioso, assim como a fé, assim como a graça, como nós falamos aqui, mas nós queremos a bênção. E a bênção de Deus é a plena certeza de que a Ele pertencemos, de que Ele se deleita em nós e de que Ele nos escolhe como alvo de seu ilimitado amor. Ser uma pessoa abençoada é conhecer, sentir e comprazer-se na firme promessa de Deus, na sua aceitação e provação. Eu gostei muito desse pensamento do autor. A bênção de Deus é a plena certeza de que a Ele pertencemos. Quando Deus diz, eu te abençoo, meu filho, abençoado está. E não existe bênção maior do que receber a bênção do Pai, e no nosso caso, nosso Pai Celeste. E é algo que nós necessitamos, não é autoajuda. Não é falar assim, filhinho, você é bonitinho, olha, você é fofinho, você é muito inteligente. Vocês percebem como meu filho é o mais inteligente da igreja? Não é isso, não é autoajuda. Não é essas questões aí de como chama? Coaching, né? Falar de coaching agora ficou um problema sério depois que o Marçal concorreu aí à Prefeitura de São Paulo. Avacalhou um pouco com essa linha aí ninguém agora mais sabe o que é coaching e o que não é coaching, né? Mas não é isso. Deus não trabalha com a gente para elevar a nossa estima, para que nós nos sintamos melhor. Mas quando Deus nos abençoa, isso é notório. Nós podemos perceber isso à distância, nós podemos sentir isso na profundidade. As pessoas percebem isso em nós. Uma pessoa abençoada é uma pessoa grata, é uma pessoa feliz, é uma pessoa desprendida, humilde, é uma pessoa que divide as coisas que tem, porque não adianta ser abençoado e não repartir a bênção. Aquele que é abençoado necessariamente é uma pessoa que abençoa. Represar a bênção de Deus é um perigo porque isso pode levar ao orgulho, mas aquele que é abençoado, ele tem a oportunidade de dividir, de compartilhar, não apenas a bênção que ele recebe, mas a alegria, a afinidade com Deus, a vida com Deus. A pessoa que é abençoada, ela sabe a quem ela pertence. E quando nós estamos nas mãos de Deus, nós não precisamos temer nada. E o tema dessa aula é para todo aquele que deseja receber a bênção de Deus e que deseja abençoar a outros também. Mas eu já vou começar com uma pergunta, para a gente abrir aqui a nossa conversa. Vou levar o microfone para sair para quem está assistindo em casa, tá bom? Pergunta simples. Como é possível não perceber que Deus está nos abençoando e assim viver sem essa bênção? Será que existem momentos em que Deus está nos abençoando e a gente vira as costas, finge que não está acontecendo nada, finge que não é comigo? Como é possível não perceber
que Deus está nos abençoando? Alguém quer compartilhar? Mas eu tenho certeza que Deus está me abençoando em todos os momentos. Na amargura, na tristeza, na dor, Ele está ali. A gente tem vezes que a gente desvia, mas eu caio no chão, clamo a Ele, Deus, faça eu entender. É isso aí. Porque a Bíblia nos ensina muita coisa. A irmã falou assim, eu tenho certeza que Deus está me abençoando. Nós temos certeza, mas a gente pode virar as costas para isso? Hã? Poder pode. Como que a gente faz isso? Hã? Não reconhecer que Ele está abençoando a pessoa e ela acha que não é, que é dela. Não reconhecer significa, eu vou traduzir, vou usar a prerrogativa do Espírito Santo aqui. Traduzir a sua... Quando a gente não reconhece que Deus não está ajudando. Quando a gente acha que a gente está fazendo por nossas próprias forças. Então não é Deus. Sou eu. O que mais? Rotina. Quando a gente acha que Deus não está ajudando, quando está tudo dentro da agenda, está tudo correndo bem, por que eu vou agradecer a Deus por isso, se está tudo debaixo do controle? O que mais? Mais uma. Quem chamou? Quando nós temos o coração orgulhoso, verdade. Gente, o orgulho é uma das causas, um dos motivos do primeiro pecado. Qual foi o primeiro pecado? Querer ser igual a Deus. Mas não foi com Adão e Eva, foi com Satanás. E esse orgulho se multiplicou na vida de Adão e Eva. E ele pode se multiplicar nas nossas vidas se nós não percebemos que tudo depende da bênção de Deus. Uma coisa muito simples. Tudo depende da bênção de Deus. Então a pessoa que é abençoada, ela é uma pessoa grata. Como diz a irmã, caiu? Agradece a Deus, já está de joelho mesmo, já ora e já agradece, levanta. E ainda bem que não aconteceu nada de pior. E assim, em cada coisa, reconhecer que Deus está conosco, sermos gratos por cada momento, isso significa reconhecer que Deus está nos abençoando em tudo. Em tudo. Eu costumo dizer aqui que eu oro agradecendo a Deus pelas coisas que eu não percebi. Então, por exemplo, hoje eu acordei, estava com saúde, nem precisei perceber isso. Tomamos café da manhã e Deus já tinha suprido ali a nossa mesa. Viemos de carro até a igreja, não batemos. Chegamos aqui, não tropeçamos, não caímos. Até nas coisas que nós não percebemos, porque nós somos muito bons para agradecer pelas coisas que nós percebemos. Mas as coisas que nós não percebemos também, elas dependem da bênção de Deus nas nossas vidas. Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E é por isso, são a causa de não sermos consumidos. E eu já disse aqui várias vezes, a gente acorda e esquece de falar assim, Deus, obrigado porque eu estou vivo. Eu já falei, eu olho no espelho e falo assim, bom dia, bonitão. Porque eu não fiz nada para estar vivo. Nada. Aliás, nem tenho poder para isso. Foi Deus quem renovou a sua misericórdia sobre a minha vida hoje, sobre a sua vida hoje. Isso é bênção. Isso é bênção. Então nós precisamos perceber essa bênção em todos os detalhes, especialmente nos pequenos detalhes. Agora,
quanto mais as pessoas... Ixi, parou de passar aqui. Quanto mais as... Volta. Aí, passa. Quanto mais as pessoas se sentem não abençoadas, mais desenvolvem, sem perceber, uma obstinação para manter o autocontrole e guardar-se de ser magoadas. Quanto mais as pessoas acham que não são abençoadas, mais cascudas elas ficam. Mais resistentes elas ficam. Mais insensíveis elas ficam para se proteger. Para tentar se proteger, porque afinal de contas falta alguma coisa. Agora, ocorre exatamente o oposto com as pessoas abençoadas. As pessoas que se sentem afirmadas e amadas são flexíveis, receptivas e dispostas. Mas as não abençoadas se tornam lutadoras, obstinadas, e nós chegamos no tema da nossa lição, Jacó, o lutador obstinado. Então, com o tempo, esses lutadores obstinados se arrojam em luta com Deus. Com o tempo, esses lutadores obstinados, esses que acham que não são abençoados, começam a brigar com Deus. Mas assim, brigas homéricas. Brigas, eu diria, insensatas. Porque se Deus soprar, acabou a briga. Mas eu fico impressionado com Deus, porque Ele se coloca ali e vê a gente brigando, e esperneando, e mexendo para lá e para cá, e tal. E a gente pensa um monte de coisa, e Ele está ali, aguardando para trabalhar nas nossas vidas. Mas essas pessoas que não percebem essa bênção de Deus, se tornam lutadores, pessoas em conflito constante, e finalmente em conflito com Deus. Esse é o caminho. A vida de Jacó forma um perfil clássico de alguém cuja infância não abençoada deu origem a uma obstinação que dificulta a bênção divina. Sua vida seguia na direção de um choque de sua vontade com a vontade de Deus. Só para você entender essa frase. Jacó era mais amado por sua mãe, e Esaú mais amado por seu pai. E o que Jacó mais queria na vida era receber a bênção do pai. Toda a infância, adolescência, juventude de Jacó, o que ele queria? A bênção do pai. Mas o pai tinha mais olhos para o seu irmão Esaú. E Jacó cresceu assim. Cresceu com esse coração obstinado. Cresceu com esse coração, como eu disse, cascudo. Se protegendo das coisas. Eu diria até correndo para debaixo da saia da mamãe. Para, de alguma maneira, se proteger da bênção que ele imaginava que ele nunca teria. E é assim que começa a história de Jacó. E o texto, referência para nós hoje, está lá em Gênesis 32, versículos 24, 25 e 26. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Essa era a luta de Jacó. Ele era um dependente de ser abençoado, porque ele sentia a falta disso. Ele sentia carência disso. Então vamos ver um pouco da história de Jacó. Jacó,
O nome Jacó significa agarrado ao calcanhar ou suplantador. Ou, em outras palavras, aquele que quer passar a perna. Essa é a tradução da nova versão de Josimar. Né? O que quer passar o rodo, quer derrubar o outro. Quando eles nasceram, eles eram gêmeos, estavam ali na barriga da sua mãe, a Rebeca. É Rebeca, né? É, Rebeca. A Rebeca. E eles brigavam lá. E a Rebeca fala assim, Deus, tem um tumulto aqui na minha barriga. E Deus fala para ela, são 2 nações que estão dentro aí do seu ventre. E aí, quando Esaú nasce, Jacó vem agarrado, segurando no pé de Esaú, do tipo, volta que eu quero sair primeiro. E aí eles puxam Esaú e Jacó vai agarrado atrás. Não vão me deixar aqui. Gente, eu já fiz parto gemelar, vocês acreditam? Participei, não fiz, né? Mas eu entrei num parto gemelar lá na aeronáutica. Teve uma tempestade em São Paulo e o auxiliar do médico, do obstetra não chegou. E ele me chamou, Josimar, entra comigo. Eu estava de plantão no hospital, aí entrei. É muito legal. E assustador. Mas aí, lá naquela época, não tinha cesárea, eu participei de uma cesárea. Naquela época não tinha isso. Então, quando Esaú sai do ventre da sua mãe, Jacó já vem agarrado no calcanhar de Esaú. E Jacó se torna o preferido da sua mãe, Rebeca. E Esaú o preferido do seu pai, Isaac. E eles começam a formar uma identidade assim, uma identidade de rivalidade, uma identidade de competição. E Jacó ansiava pela bênção do pai. Nós sabemos que naquela época a bênção do pai significa passar para o filho abençoado toda a posse, toda a propriedade que o pai tinha. Ele seria, naquele momento da bênção, o filho que representaria o pai dali em diante, na linhagem familiar. Mas a gente não sabe se Jacó tinha isso claro na sua cabeça ou se ele queria, de alguma forma, o reconhecimento do seu pai. Tanto que ele tenta maneiras pueris, infantis de conseguir a bênção do pai. Por exemplo, ele compra do seu irmão o direito de primogenitura. O irmão está voltando de uma caçada e chega lá, Jacó está cozinhando. Eu tenho muita afinidade com Jacó, eu gosto de cozinhar, né? Então ele está lá cozinhando e tal. Aí Esaú chega, sente o cheiro do ensopado e fala assim, estou prestes a morrer. Gente, ele já devia estar do lado da tenda do pai dele. Porque onde Jacó estaria cozinhando tão longe que não daria para Esaú andar mais alguns passos e chegar na tenda do pai. Mas Esaú era uma pessoa que achava que ia receber a bênção do pai independente da primogenitura. Porque o pai o amava. Então ele menosprezou a sua primogenitura e vendeu a sua primogenitura para Jacó. Se isso valesse alguma coisa, Jacó tinha ficado tranquilo. Chegava para o pai e falava assim, pai, agora eu sou o primogênito. Mas não valeu de nada. Mas a ânsia de Jacó, de querer a bênção do seu pai, era maior e ele ficava com aquilo no seu coração. Então, chega um momento em que Jacó engana seu pai para conseguir a bênção do seu pai. Conversa lá com a sua mãe, o pai tá velho, fala assim, chama Esaú e fala assim, prepare-me um prato, né, do seu caçado, para que eu possa comer e morrer. Eu vou falar depois, eu vou falar já, não, vou falar depois. Para que eu possa comer e morrer. E aí a Rebeca ouve
né? Falta de educação ficar ouvindo por trás da tenda, não é? Ela ouve, chama Jacó e fala assim, vai lá e leva o prato que eu vou preparar para o seu pai. Aí Jacó fala assim, não, mas eu sou liso. A Bíblia é engraçada, né? Fala assim, eu sou liso. Aí, não, eu vou pôr umas peles aqui em você, amarrar no seu braço, seu pai não vai perceber, põe as roupas do seu irmão, tem umas roupas aí que ele usou faz 3 semanas, não lavou ainda, então está com o cheiro dele, e leva o prato lá, e Isaac pega, come do prato lá do caçado, e da caça, e aí o Isaac puxa ele, sente o cheiro de Esaú, sente o pelo de Esaú, que Esaú era peludo, e abençoa Jacó. E aí está a bênção em Gênesis 27, 28 e 29. Jacó deixa tudo, Isaac deixa tudo para Jacó. E quando o seu irmão volta do campo, fala assim, pai, aqui está, preparei para o senhor aqui a refeição que o senhor pediu. Ele fala assim, não, mas quem foi que me trouxe antes? O seu irmão te enganou e recebeu a sua bênção. E ele fala, pai, o senhor não tem mais uma bênção para mim? E ele fala assim, não tenho. E aí a bênção que ele dá, a bênção que ele dá para Esaú, está lá em Gênesis 27, 39 a 40, é a pior de todas. Você vai ser servo do seu irmão, você não vai ter onde morar, você não vai ter dinheiro, você não vai ter... gente, é uma coisa terrível. E aí Jacó ouve o seu irmão dizendo que quando o seu pai morresse, ele mataria, né? Esaú o mataria, e aí ele faz lá um esquema e foge para salvar a sua vida. A questão é que nós percebemos aqui uma síndrome de Jacó, e tem muita gente que tem síndrome de Jacó. Eu não sou médico, mas a gente pode diagnosticar assim no bandão, no geral, né? O que é? Um coração obstinado que tenta esconder uma carência muito grande. Você não pode chegar perto dele que ele já dá patada. Mas, na verdade, é alguém que está precisando de ser abençoado apenas. Tem uma necessidade imensa que ninguém pode preencher. Então ele prefere afastar as pessoas. Afastar as pessoas. Não quero. Não gosto. Não vou ouvir. Não. Mas lá dentro o que ele quer é um colo. É se recostar assim no colo do pai. O pai coloca a mão sobre a cabeça e fala, meu filho, fica aqui. Descansa um pouco. Não precisa pensar em nada. É isso que ele quer. Essa é a síndrome de Jacó. E Jacó sai, volta para a terra dos seus ancestrais. No caminho, ele tem uma visão, ele tem um sonho de uma escada que liga o céu à terra, os anjos sobem, descem. Ali ele negocia com Deus. Deus, se o Senhor me abençoar... Percebe? Como o negócio dele é a bênção, se o Senhor me abençoar, eu vou dar 10% do que eu conquistar. E ele negocia com Deus, mas ele ali começa a ter uma experiência com Deus. Ele recebe a promessa de que Deus estaria com ele na terra, que ele estava voltando em terra estrangeira, era a terra da família dele, mas para ele era uma terra estrangeira, igual os missionários, né? Ele estava voltando para a família, mas ele era estrangeiro na casa da sua família. E então ele começa a ter experiências com Deus, como o Jorge e a Virgínia falaram, Jorge e Virgínia, não é? Que os filhos deles estão deixando de viver as experiências do Deus dos pais para viver as experiências com o Deus deles agora. As experiências pessoais. Jacó começa aqui a ter esse tipo de experiência. Aí ele chega à casa de Labão, que era seu tio, lá em Padã Arã, e aí ele se casa com Lia e Raquel. Ele se apaixona por Raquel, negocia com Labão,
trabalha 7 anos. Era muito amor, né? Porque trabalhar 7 anos para casar. Eu estou trabalhando há 33 anos. Né? É mais amor ainda. Mas ele trabalha 7 anos para se casar com Raquel. Labão faz uma artimanha, coloca lá umas bebidas, uns vinhos mais do Porto, mais fortes lá, né? Aí Jacó se embriaga na sua noite de núpcias e Labão entrega Lia. E Jacó devia estar muito para lá, que não percebe que está desposando a filha que ele não amava. No outro dia, quando ele acorda, ele fica bravo. Fala, como assim? Eu fui deitar com Raquel, acordei com a Lia? Né? O que está acontecendo? Aí Labão negocia com ele. Depois de uma semana, você pode casar com a Raquel, porque afinal de contas aqui a mais velha tem que casar primeiro. Uma história sem pé nem cabeça. E aí, como diz o pastor Clóvis que está entrando ali, Jacó olha para Labão e diz assim, por que você está sendo tão Jacó comigo assim, né? Quer dizer, o enganador é enganado. E aí ele trabalha ele se casa uma semana depois com Raquel, trabalha mais 7 anos, 14 anos por Raquel. Ele não trabalhou nenhum dia por Lia. Ele trabalhou 14 anos por Raquel. E aí ele fica rico. Ele tem filhos, 11 filhos. E aí, depois de 20 anos, ele resolve retornar para casa. Ele começa a entender que a geração de filhos e a riqueza não vem do seu esforço, vem de Deus. Porque a mulher que ele amava, Raquel, era estéril. E Lia parecia a Sara da igreja aqui. Né? É filho, um atrás do outro. Né? Cadê a Sara? Não está aí? Não está, né? Eles estão num congresso. Cadê a Karina? Também não está. Karina passou a Sara aqui na igreja, né? Tem 5. Então Lia era assim, né? E Raquel, estéril. Então Jacó começa a entender que a bênção de Deus é maior do que qualquer esforço pessoal. Ele começa a desenvolver, a formar o seu rebanho, e é Deus quem dá a ele cada cria que nasce. Porque o sogro vai mudando o salário dele. Agora as rajadas que nascerem são suas, as listradas são minhas, aí só nasce rajada, agora vão inverter, agora eu fico com as rajadas, você fica com as listradas, só nasce listrada, porque Deus interferindo o tempo todo na vida de Jacó, e Jacó começa a aprender isso. E chega um ponto que ele fala, vamos voltar. Então ele pega suas esposas, seus filhos, suas concubinas, e começa o caminho de retorno para a sua casa. Mas ele vai ter que se encontrar com seu irmão, Esaú. Depois de 20 anos, ele teria finalmente aquele confronto do qual ele tinha fugido. E o que eu falei que ia deixar para falar depois, é que o engraçado é que Isaac chamou Esaú para que Esaú fizesse um prato de comida para que ele comesse e morresse. 20 anos depois ele volta, encontra o pai vivo e a mãe já tinha morrido. Para a gente ver que a gente não tem controle de nada. Aliás, o pai viveu muito mais depois, muito tempo mais depois que Jacó voltou para casa. E a mamãe já tinha falecido. Mas qual era o problema de Jacó? Gente, isso não está no livro, mas preste atenção nisso. O problema de Jacó era identidade. Ele não sabia quem ele era. Eu peguei duas definições de identidade aleatoriamente na internet. A primeira diz assim, é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa
e por meio das quais é possível individualizá-la. Ou, a outra definição é, a identidade também é a consciência que uma pessoa tem dela própria e que a torna em alguém diferente das outras. Identidade é saber quem você é. E não achar que você é o que as pessoas dizem que você é. Porque se você for viver tentando agradar todas as pessoas para que elas digam algo que seja favorável em relação a você, você vai ficar louco. Você vai ficar louco. Identidade é diferente de dura cerviz, da pessoa que não muda por nada. Eu sou assim, Deus me fez assim, e eu vou morrer assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, né? Eu vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Não é isso. Mas identidade é saber que você não é o que as pessoas dizem. Você é aquilo que a distingue de todos os outros. A identidade é algo que precisa estar clara em nós. E a nossa identidade é definida por Deus. Quem diz Deus que você é? Isso é a sua identidade. Você é meu filho amado. Você é a pessoa por quem eu enviei Jesus para morrer na cruz no seu lugar. Você é um justificado de Deus. Você é um agraciado do Pai. Você é alguém por quem o Pai abriu mão daquilo que Ele mais amava, o seu único filho, e o entregou por você porque o Pai te ama. Não é porque você é bonito, não é porque você merece, não é porque você isso ou aquilo, só porque o Pai te ama. Qual é a sua identidade? Eu sou um filho amado de Deus. É isso. Então eu sou um filho amado de Deus enquanto eu estou na minha casa como pai, como esposo. Eu sou um filho amado de Deus. Quando eu estou no trabalho, quando eu estou fazendo missões, quando eu estou evangelizando, quando eu estou no meu lazer, quando entra alguém, quando eu entro em algum lugar, quem está entrando é um filho de Deus. É um filho de Deus. É isso que me caracteriza. É isso que eu sou. E como eu já disse aqui várias vezes, gente, eu posso chamar Jesus de irmão. Sabe o que é chamar o Deus do universo? Aquele que estava na criação, junto com o Pai, de irmão. Essa é a minha identidade. Eu faço parte da família de Deus. E nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem demônios, nem potestades, nem principados, nem a morte, nem a vida, nem o céu, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Gente, isso muda a nossa vida. Está passando por dificuldade? Quem é você? Eu sou um filho amado de Deus. Essa dificuldade aqui... Está procurando casa? Eu sou um filho amado de Deus, não vai me faltar nada. Deus cuida das aves do céu, dos lírios do campo. Não vai cuidar de mim? O problema de Jacó é um problema que assola muitos de nós. É um problema de falta de identidade. E nessa caminhada de Jacó, Deus estava moldando a identidade de Jacó. Cada experiência com Deus era uma oportunidade para Jacó ser transformado. Começar a entender quem ele era. Começar a perceber quem, afinal de contas, ele era
para Deus, não para o seu papai, para a sua mamãe, para o seu irmão. Quem ele era para Deus? Qual era a bênção que importava? Qual é a bênção que importa para a sua vida? É a bênção dos seus colegas de trabalho? Dizer, nossa, olha, qual é a bênção que importa para as nossas vidas? A bênção de Deus. E Deus estava ali moldando, construindo, formando a identidade de Jacó. Com erros e com acertos, Ele foi construindo em Jacó uma identidade de filho de Deus. E aí, a pergunta é, mas por que Jacó teve que passar por tudo isso? Não havia outro caminho menos doloroso que poderia ser seguido? Por que Jacó teve que passar por tudo isso? O que vocês acham? Para aprender. Por quê? Para arrancar fora o que não prestava. E Deus às vezes arranca com pinça, mas às vezes Ele arranca com porrete. Não é? Igual o ouro. Quando você aquece o ouro, para você tirar as impurezas, os outros metais que estão impregnados ali, para você ter um ouro puro, você aquece e mete o martelo. E aquilo que não é ouro vai pulando para fora. Às vezes é na pinça cirúrgica, às vezes tem que ser na paulada. Mas Deus nos permite passar por essas coisas e constrói em nós a identidade que nós precisamos. Por isso nós precisamos estar atentos às bênçãos de Deus na nossa vida. Porque se Ele fizer isso e você falar assim, Deus não está nessa história, você vai perder a oportunidade. Ele vai ter que te ensinar de novo, no mesmo assunto. E se você falar assim, não, Deus não está aqui, isso aqui eu fiz com as minhas próprias mãos, você vai perder a oportunidade. Mas Deus quer construir em nós a identidade de filhos dele. Então, Jacó lutou com Deus e venceu. Não é isso que diz o texto? Será? Quem luta com Deus vence ou não? Ele não venceu Deus. Ele venceu Jacó. Jacó lutou com Deus e venceu aquele homem obstinado que ele era. O que é lutar com Deus? É uma luta com o passado e uma batalha que há de decidir quem vai assumir o governo no futuro. Agora, não mais Jacó. Agora eu lutei com Deus. E agora eu sei que a minha identidade está definida. Definida é finalizada, é acabada. Jacó tem o seu nome mudado para Israel, que significa Deus luta, ou por quem Deus luta. Jacó, agora você não precisa mais brigar, deixa comigo. Você só precisa da minha bênção. O resto você deixa comigo. Você vai voltar, vai encontrar o seu irmão? Está morrendo de medo, dividiu as esposas, mandou presente para o irmão, ficou sabendo que o irmão estava vindo com 20 mil homens, até eu ia ficar com medo. Aí ele mandou rebanho, mandou não sei quantos bodes, não sei o que lá, dividiu as famílias, colocou as filhas de Lia na frente, depois Raquel com seus filhos, e aí
tal, e foi mandando os seus empregados, à medida que eles foram encontrando Esaú vindo com aqueles homens, falaram assim: olha, o seu servo Jacó está vindo atrás, recebe esses presentes que eu estou mandando. Parece marido que fez burrada, né? Tem uma foto de uma formiguinha na internet, formiguinha desse tamanho e uma flor, carregando uma flor desse tamanho. Falou assim: pelo tamanho do buquê, a burrada foi feia, né? E ele vai mandando presente, vai mandando presente, vai mandando presente, vai mandando presente, porque ele está morrendo de medo de se reencontrar com seu irmão. Mas Deus se encontra com Jacó e diz: deixa comigo, para de tentar fazer as suas artimanhas, eu vou cuidar de você. Então Jacó tem o seu nome mudado para Israel, e na verdade ele aceita porque ele não tem opção. Deus era a única pessoa que Jacó não podia manipular. Então ele luta com Deus e fica naquela batalha a noite toda. Quando começa a amanhecer, o homem toca na coxa de Jacó, Jacó fica manco o resto da vida. Eu gosto disso porque isso é um jeito de Jacó todo dia, quando acordasse, lembrasse do que aconteceu. Quando eu bati o carro e fiz essa cicatriz aqui, às vezes as pessoas nem percebem que tem, né? Mas quando eu olho no espelho, eu lembro. E meu pai falou assim para mim, quando eu bati o carro, ele está assistindo, depois ele vai me ligar. Ainda bem que Deus fez uma cicatriz para você olhar no espelho e se lembrar todo dia de que você depende dele. Jacó tinha uma cicatriz. Deus tocou na sua coxa e ele tirou, deslocou a coxa do quadril e ele ficou uma pessoa. Ele saiu da luta com Deus mancando. Mas ele saiu com a bênção. O homem falou: deixe-me ir. Ele falou assim: não deixarei enquanto não me abençoares. Enquanto não me abençoares. Então, Deus abençoa Jacó. Muda o seu nome. E dali para frente, começa uma história diferente na vida de Jacó. Jacó cometeu alguns erros da sua infância depois disso. Ele também teve o seu filho predileto. Isso deu muito problema. Mas em todas as coisas, agora ele não podia mais, ele não tinha mais força para mudar os fatos. Ele tinha que confiar em Deus. Mesmo quando José foi vendido, e depois, quando os irmãos vieram buscar Benjamim para levar para o faraó, para o suposto governador do Egito, que era José, Jacó diz: eu não tenho o que fazer. Se Deus está colocando esse peso sobre mim, que Deus tenha misericórdia de mim. Então perceba como o coração obstinado de Jacó foi quebrado, depois de receber a bênção de Deus. Então aqui, 3 lições que o autor coloca no seu livro para refletirmos. Primeiro, todos os nossos esforços para ganhar e obter a bênção de outros jamais vão de preencher o nosso vazio interior em forma de Deus. Abençoe seus filhos. Abençoe seus amigos. Abençoe quem você não conhece. Mas o que vai preencher o vazio que você tem dentro do seu coração é saber que você é abençoado por Deus. Não fique correndo atrás das migalhas, das bênçãos de outro homem, do reconhecimento, da admiração de outras pessoas, porque isso não vai preencher o seu vazio. Quando nós entendemos que as nossas esposas não são a pessoa mais importante da nossa vida,
Os nossos maridos não são as pessoas mais importantes da nossa vida. Os nossos filhos não são deusezinhos. Os netos, então, agora eu posso falar de neto. Gente, destrói a casa. E só tem 9 meses. Eu fico pensando na hora que tiver 9 anos. Mas eles não são as pessoas mais importantes das nossas vidas. Eles são as pessoas mais importantes para Deus, assim como você é a pessoa mais importante para Deus. E nós precisamos respeitar cada um deles como as pessoas mais amadas por Deus, assim como eu sou amado por Deus. Quando nós entendemos que nós temos dentro de casa filhos amados de Deus, o nosso casamento vai mudar, a nossa família vai mudar. Opa, passei, não voltei. Nosso casamento vai mudar, a nossa família vai mudar, os nossos relacionamentos vão mudar. Gente, eu voltei tudo isso? Eu estou falando e estou voltando? Olha. A sua vida vai mudar. Então não corra atrás de migalhas, corra atrás de Deus. A bênção de Deus é o que nós precisamos. Segundo lugar. Segunda coisa é que, se persistirmos, Deus nos dará um novo nome, que significará a nova pessoa que Ele pretende que sejamos. E eu me lembrei desse texto de Apocalipse: ao que vencer, Deus dará uma pedra branca com o seu nome escrito, e só Ele saberá o seu nome. Eu não sei qual é o meu nome ainda, mas eu sei que não é o nome que eu tinha antes de conhecer a Deus. Aquele Josimar lá, ele foi sepultado. Glória a Deus. E eu tenho uma nova relação com Deus. Deus olha para mim e me chama pelo meu verdadeiro nome. Isso muda muito. Porque saber que Deus reconhece cada filho pelo nome, isso é sensacional demais. Aquele Josimar não existe mais. O Josimar de hoje tem que ser alguém transformado por Deus. Alguém que tem experiências com Deus. Alguém que não vive de ouvir as experiências dos outros, mas aquele que recebe de Deus aquilo que Deus quer como parte da construção do meu caráter. Eu recebo, aceito, porque é Deus moldando quem eu sou, transformando quem eu sou. E por último, uma pessoa afirmada se torna uma pessoa afirmadora. Rompemos o ciclo humano de amor reservado e nos tornamos amantes generosos dos não abençoados do mundo. É por isso que a gente faz missões. É por isso que a gente faz evangelismo, é por isso que a gente fala de Jesus, é por isso que a gente fala de Deus. É por isso que a gente sai na rua depois que acaba o culto e olha as pessoas que estão perdidas com outro olhar. Se Deus não me usar, quem é que vai poder alcançar essas pessoas para que elas sejam abençoadas por Deus, como eu já fui? O abençoado se torna um abençoador. Aquele que reconhece o que Deus fez por sua vida se torna uma pessoa necessitada de ver outros vivenciando aquilo que ele já vivenciou na sua vida. Aquele que sabe quem é Deus e sabe quem é diante de Deus, quer aumentar essa família de Deus, quer ter outros irmãos,
no banquete das bodas do Cordeiro. Eu creio que Jesus não voltou ainda porque ainda está faltando alguns irmãos. Estão faltando alguns irmãos. Talvez Ele esteja do lado da sua casa. Talvez esteja dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez esteja passando aqui na rua agora. É nossa tarefa continuar estendendo a bênção de Deus para que a família de Deus se multiplique para no dia do banquete das bodas a mesa esteja completa. Eu tenho certeza, não vai faltar nenhum, se nós formos fiéis. Se nós entendermos que somos abençoados para abençoar.